Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. E nós vamos meditar hoje em Gênesis capítulo 3, versículos do 22 em diante. Meus amados irmãos, o pano de fundo desse livro é a desobediência do homem. E então nós vamos a partir disso. E um outro detalhe interessante, essa é uma palavra de metanoia, que é uma mudança de rumo, um entendimento diferente daquilo que nós temos normalmente, comumente. E o relato bíblico começa assim, meus amados irmãos. Deus fez roupas de pele de animais para sua mulher e sua mulher se vestirem. E aconteceu, meus amados irmãos, ali o primeiro sacrifício. Por causa da desobediência de Adão, houve o sacrifício de animais. Como assim houve sacrifício de animais? Quando Deus pega e faz aquela roupa, ele faz de pele de animais. E nós entendemos que foi preciso que Deus sacrificasse um animal para que Adão pudesse se vestir, cobrir a sua nudez, foi colocado sangue daquele animal sobre a cabeça de Adão. Por que, meus amados irmãos? Porque foi instituído ali a forma do sacrifício de animais para encobrir o pecado do homem. Agora nós vamos ver uma coisa muito interessante, meus amados irmãos. Nós não temos relato de que animal foi esse. Mas nós temos sim o relato de que foi necessário que Deus sacrificasse um dos animais. Veja bem como é interessante. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos encontrar Deus dizendo ao homem que toda erva, toda planta que dá fruto e semente é para a comida. Nós não vimos Deus falar que o homem pode matar um animal e comer a carne desse animal. Nós vimos a serpente, é o primeiro ser amaldiçoado na face da terra, sendo amaldiçoado para comer a terra, porque Adão é pó, que foi feito do pó. E Adão tem uma carne. E essa carne de Adão, ela vai virar pó. Dos animais também vai virar pó. Então, a maldição da serpente é: comerás pó todos os dias da tua vida. É uma das maldições sobre a serpente. Agora, meus amados irmãos, o que é interessante a gente enfatizar essa situação da mudança de atitude, da mudança de rumo, da mudança que é proposta por Deus nestes versículos ainda que vão seguir, é uma coisa muito interessante. Veja bem, hoje nós temos o homem voltando a ser vegano, voltando a ser naturalista, voltando a ser vegetariano. Só que isso tem uma questão muito interessante, meus amados irmãos, porque nós vamos ver em um outro livro que Deus permitiu que o homem comesse carne. Quando toda aquela leva de animais que eram puros morreu no dilúvio, quando nós vamos pós-dilúvio, é possível comer a carne. Mas tem a forma
de fazer, de preparar, tudo de acordo com aquilo que Deus nos dá nesta oportunidade. E o relato aqui, meus amados irmãos, agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer da fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Nós vamos ter agora um relato de que Caim teve relações com sua mulher e ficou grávida e teve um filho. E ela disse assim: com a ajuda de Deus tive um filho homem. E ela pôs o nome dele de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelha e Caim agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, ao Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E, meus amados irmãos, veja bem como é interessante. O primeiro animal que foi morto foi para fazer roupas para Adão e Eva. Passou-se muito tempo. Depois, Adão teve relações com sua mulher, teve o primeiro filho Caim e voltou a ter relações quando ela tirou aquela barriga e quando ela pariu, deu à luz e ela teve relações e ela teve outro filho. Meus amados irmãos, o relato entre um irmão e o outro não existe. O tempo entre um e outro. Mas por Caim ser mais velho, ele conseguiu convencer o irmão mais novo de ir com ele ao campo, que deviam ser amigos. Agora, vamos observar um pequeno detalhe aqui nessa situação. Abel, ele tem um coração puro. Ele tem um coração que louva a Deus. Como é que nós entendemos isso? Por um motivo simples. A oferta de Abel foi aceita, de Caim não foi. Por quê? A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante, porque Abel tinha respeito por Deus e Caim não. Onde é que nós lemos isso? Quando a Bíblia diz que Caim levou dos primogênitos, primeiro carneirinho que nasceu de suas ovelhas. É o primogênito. E como ele ofereceu a Deus o primogênito, e aí vamos ver a situação de Abel. Abel estava lá e resolveu cultivar a terra. Agora lembre-se, Adão cultivava a terra, mas tinha também uma outra forma a Bíblia não relata, mas subentende-se isso. Por quê? Porque ele não comia mais só vegetais. Haja visto o fato daquele animal ter sido sacrificado. Mas Caim, acontece uma coisa assim, divergente, muito difícil com Caim. O que acontece? Pelo relato bíblico, nós percebemos uma coisa muito interessante. O quê?
que ele era uma pessoa que não queria agradar a Deus. Ele levou dos frutos, ele levou dos frutos, não dos primeiros frutos. Não é porque era um fruto da terra e o outro era gordura, sangue, não. É porque ele levou qualquer fruto. Ele não fez aquilo que é o que nós chamamos de dever de casa. Por quê? Porque, veja bem, hoje em dia eu, como pastor, aconselho as pessoas a devolverem o dízimo, a guardarem 20% separado. Dos 70%, você pega e dos 100% você tira a primícia, que é o primeiro fruto do seu salário. Aí você tira 10% e você tira 20%. Então, são quantos? Primícia, 10%, que é o dízimo, e 20% para você guardar para você, para tempos futuros. Investimento ou alguma coisa. É assim que eu aconselho. Fica 70%. Aí 70% você vai usar durante o mês. É assim que é o correto. Para você ter aquela gordura para queimar quando for necessário. Certo? Toda a sua despesa tem que caber dentro dos 70% que você ganha. Dos 70% do salário que você ganha. Agora, meus amados irmãos, o que Abel fez? Abel deu dos primeiros frutos. Um cordeirinho sem mancha, sem mácula, perfeito. Abel é o tipo é uma espécie de Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo, que é o cordeiro sem mácula. Abel imolou o cordeiro sem mácula. E por causa disso ele foi morto. Por quem? Por seu irmão Caim, que deu dos frutos, mas não deu dos primeiros frutos. E, meus amados irmãos, a pergunta que não quer calar é essa: como você tem se posicionado diante disso que Deus tem feito para você? Sim, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas de maneira equivocada, de qualquer jeito, e Deus não recebe sacrifício desse jeito, meu amado irmão. Deus oferece a primícia. Você recebeu o salário, antes de gastar qualquer coisa, tire a primícia e devolva. Tire a 10ª parte e devolva. E guarde lá os seus 20% para você ter com que acudir o necessitado que chegar na sua casa. Porque você não vai precisar disso. Então, meus amados irmãos, é preciso que a gente entenda e compreenda que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus é Pai. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus nos dá boa medida, cheia, recalcada, sacudida e transbordante. São 4 aspectos das dádivas de Deus. Se você, meu amado irmão e minha amada irmã, está recebendo o benefício de Deus, lembre-se, é para você derramar na vida das pessoas. É para que você derrame na vida das pessoas. Não é para você ficar dissoluto, solto, de qualquer jeito. Não. Deus está te dando muito mais do que aquilo que você precisa para que o seu sustento seja tranquilo e que você tenha com o que acudir a viúva e o órfão, o necessitado. Meus amados irmãos, é preciso que a gente lembre disso.
Deus está derramando sobre a sua vida um tempo novo. Esse é o ano do dobro, esta é a unção do dobro, para que você derrame na vida das pessoas, para que você consiga fazer aquilo que é necessário fazer ainda enquanto está sendo feito. Que coisa maravilhosa! Meus amados irmãos, muito oportuna essa palavra. É a primeira palavra, está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 22. E agora eu quero agradecer a vocês pelos os likes que vocês estão dando, pelas visualizações, por se inscreverem no canal. Existe 3 formas, meus amados irmãos, de você tomar o reino de Deus nessa terra. Primeiro de tudo, cumprindo o ID. Fazendo a pregação da palavra, indo e pregando a palavra. Se você acha que ainda não está apto a fazer isso, mande esse vídeo para as pessoas, para que eles possam entender e compreender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade da palavra de Deus. A segunda forma, meus amados irmãos, é orando. Ore por esse projeto, para que ele alcance mais pessoas. Nós, nesse ano, estamos completando 20 anos. A nossa maioridade chegou, 20 anos de vida o Jesus na Rua tem, e maravilhoso. Agora, a terceira forma, meus amados irmãos, é você doando. Nós temos no rodapé desse vídeo as contas do projeto. As contas são todas conta poupança do projeto Jesus na Rua. E nós temos um número Pix para que você faça a doação. E nós vamos ter em breve um QR Code nesse vídeo, nos próximos vídeos nós vamos ter o QR Code. Você só aponta, quando você estiver vendo o vídeo, você só aponta para o QR Code e coloca o valor que você quer doar para o projeto, e nós recebemos. E eu quero fazer uma oração por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a vida dos meus irmãos que estão em todos os cantos deste planeta, aonde esse vídeo chegar, aonde esse áudio chegar, e que o Senhor derrame sobre eles, Pai, boa medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante de provisão financeira, espiritual, física, na vida deles, Pai. Eu já agradeço, Pai, pelas contribuições, Pai, pelos dízimos e ofertas que as pessoas estão fazendo no projeto. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.